Rapaziada, o último confronto da fase de grupos aí do Palmeiras, né, no Mundial, dessa vez contra o Inter Miami, né, pessoal, o time do Messi, do Suárez. E, pessoal, tô trazendo aqui pra vocês um trecho da galera do Jogo Aberto aí, falando sobre esse jogo e fazendo as comparações, jogador por jogador, até o técnico, de quem é melhor, qual time é melhor. Enfim, vocês vão conferir aí, tá muito top esse corte que eu separei pra vocês, então acompanha o vídeo aí, vocês vão curtir muito, beleza? E não esquece, deixa o like pra fortalecer o canal, se inscreve aí pra você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, beleza? Mas agora, sem mais enrolação, bora conferir o cara a cara, quem é melhor, Palmeiras ou Inter Miami? Porque hoje eu imagino que o assunto em Miami é um só. Inter Miami versus Palmeiras. E agora a gente vai para aquele momento decisivo. Aquele tete-a-tete, Capelé. Pau a pau, eu gosto. Bora lá comparar Inter Miami e Palmeiras. E lógico que começamos pelos goleiros, Ronaldão. O Stari tá fazendo uma excelente competição até agora. Versus o Everton. O Stari já pegou pênalti do Awali, inclusive do Trezeguet. E aí, gente? Capela, pra você, qual é o melhor goleiro aqui? Olha, na Copa do Mundo de Clubes, o Stari até aqui. Mas como goleiro, o Everton. E aí, seu voto vai para? O Caramelo. O Everton. O Caramelo não perde, ele não perde a chance de ficar quieto. Tá assistindo uma o Stari coisa jogar? impressionante. Dá seu voto, irmão. Eu não Então tô, pronto, eu tô velho. transmitindo, Acabou. eu tô transmitindo Então, a competição você na tá Rádio transmitindo, Bandeirantes. você vê que o Stari tá Entendeu? bem. Uai. Pra mim, o Everton 10 mil vezes na frente do Vai Stari. dormir. Edu Dracena. Paredão, Everton. Não, tá louco? Cicinho. O Stari tem que nascer umas 70 vezes para chegar nos pés do Everton. Tomou Caramelo. Marco Aurélio Cunha. O Everton sem discussão. Caramelo. Sgarbi. Daria até pra pular isso daí e pular o Capelanes também, porque é muito Everton, tem nem o que falar. Caramelo. Everton Guimarães. Ô, Renata, como é que eu posso não votar no cara que tem o nome que a mãe dele colocou nele por minha causa? Claro que é o Everton. É o que você pensa, né? Eu também fico com o Everton e Ronaldão. Deixei você pro final para falar dos goleiros. Porque é o seguinte, esse Stari, como falou o nosso Caramelo, ele tá muito bem na competição. Pegou até pênalti nessa competição. Mas o Everton jogou no Corinthians também, né? Na parte do Corinthians. Passou pela base do... Mas eu vou votar no Stari. Nem existe isso. Bom, agora vamos pra lateral direita. Weigand ou Giai? E aí, Capela? Não. O Engels, disparado. Já não tá jogando nada no Mundial. Tá entregando a paçoca, o Engels. Ulisses. O maior problema do Palmeiras pra mim é o Giai. Não tá bem mesmo. O Engels, indiscutível. Como? O Giai é um cara que tem comprometido o Palmeiras. Já foi em todos os jogos que ele tenha jogado, ele tem comprometido o Palmeiras. O Abel tem que abrir o olho pra isso. Não adianta o Abel ser teimoso com essa situação. O Giai tá complicando a vida do Palmeiras. É um negócio sério. Vai pro time dos caras do Inter Miami. Qual que é o nome do cara? Quem que é o cara? Weigand. Weigand. Você não quer votar nem porque você não sabe o Edu, nome dele, né? e você? Giai. Para. Cicinho. Eu vou de Giai também, que eu não sei falar outro nome, não. Sinceridade pura. Ei, Marco Aurélio Cunha. Giai jogou muito bem as partidas. Essa última que ele não foi bem, mas por causa de uma partida anula o cara. É ele. Ronaldão. Repeat me. Weigand. E você, Sgarbi? Eu acho que eu assisto outro futebol, acho que já é um baita lateral, cara. O Giai é um baita. Volta e acabou. Tem 21 anos apenas. ainda molecão, tem. no Juvena. E pra você, Everton? O Ulisses mandou uma mensagem aqui, é aquele presidente, o Ronald Reagan? Não, aquele é Reagan, esse é o Reagan. Mas o meu voto é no Giai, vai arrebentar no jogo e vai fazer um dos gols. Giai também ganha meu voto. Agora, Falcon e Gustavo Gomes. São uruguaios os dois, né? Pula. E aí? Pula, diz aí. Ô, menino lindo, Falcão, hein? Esse Falcão aí, Um é paraguaio, um é paraguaio. Desculpa, um é uruguaio e outro é paraguaio. Vamos lá. Gomes, Se ele for Gustavo Fala nesse idioma. mas esse não é aquele Falcão que nós Não, conhecemos. eles são bombom aí esses dias. E aí, Capela? Não, Gomes, não tem jeito. Ulisses? Gomes, né? Porque faz tempo que eu não gravo a musiquinha também, né? Mas Gomes. Xerifão Gustavo Gomes, Renata. Cicinho? Gustavo Gomes. Gomes.
Rona. O Falcão rima com Gavião. Então eu vou votar no Falcão. Ele encontra várias alternativas. O tiro sempre está pela culatra. E aí, Scarbi? Olha onde ele foi. Gustavo Gomes, monstro. Everton. Falcão rima com Gavião. Gustavo Gomes, melhor zagueiro que já atuou aqui no nosso continente. O Gomes voltou a jogar muita bola, hein? Tá numa fase ótima de novo. Agora, Avilés ou Murilo? O Avilés entrou na outra partida. Vamos ver se agora vai ser titular, né? Deve ser. E aí, Capela? Olha, páreo duro, hein? Páreo duro. Avilés. E pra você, hein, Ulisses? Nossa, 1000 vezes Murilo, cara. Ah, o Caramelo tá demais hoje. Murilo. O Avilés tem que nascer 50 vezes pra chegar aos pés do Murilo. E pra você, Edu? É o do contra, o Capela. Murilo, com certeza. Cicinho? Não tem como, Murilo. Como não? Marco? Murilo, claro. Nossa. Ronaldo Giovanelli? Caramelo. Avilés, lembra o quê? Ave. E ave lembra o quê? Gavião. Então Avilés. E aí, Sgarbi? Não é possível, cara, não é possível, mano. É um baita zagueiro, Murilo. E pra você, Everton Guimarães? Só fazendo uma correção, Gustavo Gomes, o melhor zagueiro que atua e não atua, que atua. Murilo, Renata, Murilo, essa dupla de zagueiros aí é dos sonhos. É verdade, Murilo tem meu voto também. Agora, olha que interessante, no auge no Barcelona foi um ótimo, né, o Jordi Alba. E agora versus Piquerez, que passa por um momento muito positivo também. E aí, Capelanes? Ah, essa aí é dura na estética, né? Que são dois gatos, né? Mas olha, eu vou de Jordi Alba. Esse caramelo aí não sei não. Cara, é estranho. E pra você, Ulisses? Ah, hoje não, Piquerez. Piquerez é uma das peças fundamentais do time do Palmeiras. Hoje, Piquerez. E pra você, Edu? Também vou de Piquerez. Hoje, um dos melhores laterais esquerdos aí do Brasil. Piquerez é um cara que daqui a pouco pode estar indo pra Europa, né? Tem verdade. mercado pra ele, infelizmente, né? Pensando pelo lado palmeirense. E aí, Cicinho? Piquerez a nível de Europa, joga muito. Marco Aurélio Cunha? Piquerez, muito bem também. Ronaldo Giovanelli? O Jordi Alba, quando era pequenininho, ele lançou uma música que estourou mundialmente, Jordi. Então eu vou botar esse menino. Jordi Alba. Fez uma música. Não bate bem, né, Sgarbi? Esse cara é um louco, velho. Esse cara é um louco. Mas é Piquerez. Everton Guimarães? Aquele cão da raça Piquerez. Piquerez também tem o meu voto, apesar que Jordi Alba, eu gosto do trabalho que ele faz em campo. Busquets foi um dos melhores em algum momento, não é? Mas ele vai hoje enfrentar um cara que está entrando no time por conta da lesão do Aníbal Moreno, o Emiliano Martínez, que até no começo do ano estava jogando mais, era mais titular ainda. E aí, Capela? Bom, começar com o Martínez. O Martínez ele não é nem titular do Palmeiras, né? E comparar com o Busquets, quem votar no Busquets é clubista. Aliás, quem votar no Martínez é clubista, então Busquets. Hoje? E aí, pra você, hein, Ulisses? Ué, pra hoje? Emiliano Martínez. Meu Deus, Que Busquets, o que não tá jogando nada, joga nada. Cara, nada. o Messi carrega esse time aí. Outra coisa, ô Vira-Lata, deixa eu falar. Futebol europeu por causa dos sul-americanos que jogam lá, por isso que é tão forte. Vamos Agora você vai ver. Um brasileiro vai ser campeão. Um por um brasileiro vai ser campeão. nesse programa. E quem tá me zoando em rede social vai sentar no meu colo quando acabar o Mundial de Clubes. Vai sentar e vai ficar quietinho quando os brasileiros começarem a sair. No vazio, mesma coisa. Edu, Busquets ou Emiliano Martínez? Emiliano Martínez, sem clubismo. Aham. Sim. Aí esses caras estão doidos. Tão louco. Meu, a história desse cara, a questão é a seguinte, se você colocar o Busquets hoje no Palmeiras, ele vai jogar em alto nível. E olha que ele tem 36 anos. E aí, Marco? Busquets sem nenhuma dúvida. Rona? Eu vou votar nele porque a Roberta se emocionou no dia dos namorados porque eu dei um busquê de flor pra ela. Aí eu vou votar no busquê. Impressionou em casa, né? Foi. É bom. Esse cara aí tá entre os 5 melhores volantes da história do futebol, na minha opinião. Que isso? O que esse cara fez no Barcelona, irmão, o que ele continua fazendo é o craque. É o time que ele tinha. Continua jogando, né? Everton Guimarães, qual é o seu voto? Não, o que ele fez eu não quero nem saber. O que está fazendo agora é o Emiliano Martínez. E ponto final, Renata. Pra mim não é ponto final, é Busquets. Né? Eu acho que ele merece um voto. Agora, eu achei ele um pouco cansado no último jogo, se matou para poder jogar contra o Porto, mas é um jogador que ainda tem muito espaço lá no Inter Miami. Bom, agora, eu não sei se é Cremachi ou Cremache.
Cremaschi, ou também pode ser foi Kylian. italiano, é Cremaschi. Cremaschi. Cremaschi Estamos de de chocolate. Cremaschi versus Ou Cremaschi. Richard Hughes. Ele tem 20 anos só, ainda não é tão conhecido, tão badalado, não é? Olha os lábios avisa, né, também, né? protuberantes. Avisa, a gente. E aí, Capela? Eu não conheço muito o futebol dele, pra ser bem honesto. Poucos jogos também, mas eu gosto de ver a incoerência dos meus amigos aqui. Porque quando eu tava Alba e o outro, não, porque a história de um. Aí o Busquets também, é uma incoerência gigantesca aqui. Eu vou de Cremaschi também. Tá bom. Você vai se queimar. O caramelo não aprende. Dá seu voto, irmão. O caramelo não vai aprender. Vem até Cacau sem homenagem a ele mesmo. Obviamente, Rios. Edu Dracena. Um dos melhores do Palmeiras, Richard Rios. Cícero João. Cara com 20 anos, jogando no Inter de Miami, que não vai pra lugar nenhum, é o Richard Rios. Marco Aurélio Cunha, quem que você tá Barcelona, rindo? O Cecil fala, o Marco Aurélio Cunha deita. Cicinho tá demais. O Richard Rios, claro, muito bom jogador, tá numa fase espetacular. Pretendido pelo futebol europeu também. Ronaldo Giovanelli, agora! Agora tá fácil de votar, menina. Por Até quê? agora tá difícil, porque o Richard Rios ajudou o Corinthians a ganhar o título esse ano. Então eu vou votar no Cremaschi. Tudo a ver. E aí, Sgarbi? Ó, se o Palmeiras conseguir segurar o Rios, depois desse Mundial vai ser impressionante. Richard Rios tá jogando muito. Boas atuações pela Colômbia também, além do Palmeiras. E aí, Everton, qual é o seu voto? Mas parece mais um surfista, né? Mas não surfa no Rios, não. Richard Rios joga muito. Richard Rios também tem o meu voto. Agora, Segovia fez o primeiro gol diante do Porto, venezuelano, contra Maurício. Não é o Segovia do Botafogo, aquele era zagueiro. Não é o Segovinha que é do Botafogo? Não, também não é o Segovinha também, aquele tinha dois, né? Não, é outro. E aí, Capela? O Segovinha joga bola, né? Mas o Segovia joga mais que o Maurício, que nem titular do Palmeiras também é ainda confirmado. Segovia. Ulisses Costa. Até uma preguiça, sabia? Essas Tem, coisas né? perto de mim. Não aguento mais. E eu provoco isso que é o pior, você tá me entendendo? Entendi. Eu sou bem culpado. Maurício, Renata, Maurício. Edu Dracena, você conhece bem, acompanha bem o futebol do Maurício. Maurício. Olha, que chique! E aí, Cicinho? É difícil concentrar aqui, viu? Mas é o Maurício. Marco Aurélio Cunha, sem clubismo. Maurício. Ronaldo Giovanelli, não vou nem pedir sem clubismo, porque é impossível. Não, quantos gols ele tem nessa competição? Nenhum. E o Segovia? Tem um. Então é Segovia, velho. João Pedro. Tem uma pergunta, onde que esse Maurício jogou mesmo? No Inter. No nosso Inter, então é Maurício. Toma Maurício. Ai, meu Deus do céu, eu acho que antes de passar pro Everton, eu mesma voto, Aí porque é chora coração e é chora sangra coração, coração, é. não é? Chora, É esse é. sangra coração. Maurício, começou titular, o Veiga assumiu a titularidade, ele voltou a ser titular. E agora, Everton, seu voto? Então, Renata, aí vai ficar fácil, porque pelo olho do menino eu sei o verme que ele tem, né? E quando o Maurício ainda vestia a camisa do Cruzeiro, eu olhei para ele, ainda aqui na base, e falei, esse menino vai ser um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Se ele ainda não chegou lá, ainda tem tempo, porque ele é muito jovem. Então o Maurício está jogando fino da bola. Inclusive há uma discussão entre ele, o Veiga, etc e tal. Se completam, Maurício joga muito. E é uma das coisas que eu não esqueço. Maurício foi trocado pelo Inter com o Cruzeiro por William Potker. Nossa, artilheiraço de pé esquerdo. Lucramos, não é? Potker pintava ser um super atacante, não foi. Veio o Maurício e o Inter poderia ter recebido mais dinheiro ainda, né? A vender pro Palmeiras. Né, presidente? Bom, você está preparado para conhecer? Agora o bicho começa a pegar aqui, começa a mudar de figura. Allende versus Facundo Torres. E aí, Capela? Allende. Argentino, Allende, 26 anos, versus Facundo Torres, uruguaio. E aí, Ulisses? Allende. Argentino joga muito demais. É uma lenda essa criança. Facundo tá Edu deixando a desejar. Dracena. Não, Facundo Torres. Ah, mas você é muito Não, clubista. Facundo não é clubismo, não. Cícero João, sua vez. Quero ver o próximo. Facundo Torres. Marco Aurélio Cunha. Pau, mas vou ficar com a lente. Opa. Ronaldão. Além de tudo, é corintiano. Além de... É o
Mas esse menino aí não tem a Land na cabeça aí. Que vem depois do Pioi. E aí, Sgarbi? Esses caras nem conhecem o Alente, vocês estão tudo de brincadeira. É Facundo Torres, meu. Tá louco. Everton Guimarães. Renata, não tem discussão, né? Eu nunca vi o Allende jogar, para. Nenhum deles aí viu. Facundo. Facundo Torres também. Eu escolho o Facundo Torres. Agora, ai, que crime! Vocês estão loucos. Ai, que Fala, doutor, hombre! quero ver quem que o senhor vai votar, Que doutor. hombre, ele melhor de sem clubismo, toda história. Agora, eu quero saber de vocês, Messi ou Estevão? Aqui. E é aí, um rapaziada? conhecimento. Deixa aí nos O comentários, hein? Messinho era Messi chamado ou de Estevão? Messinho lá em Minas, não era? Não, E aí, Capela? Messi ou Messinho? Pula. Qual que é a comparação? Ô, Capela. Não, aí. Olha lá. Já sei a resposta. Já entendi. E aí, Ulisses, você concorda com o Capelanes finalmente? Não, concordo, o Messi não dá pra... O Estevão foi eleito 2 vezes pela FIFA, pelo voto público, o melhor jogador em campo, né? Não merecia, nas né? partidas. Não foi tão bem quanto a gente esperava ele, mas no contexto do Palmeiras foi bem. Agora o Messi, Renata do céu, é uma bola parada, esquece, continua a mesma coisa. Não tem a mesma força física, mas continua a mesma coisa, decidindo. E aí, Edu, Messi ou Estevão? Cala a boca, velho. No momento, No momento. Estevão, você é um fenômeno, mas não dá o Messi. Infelizmente. Entendemos, Edu, não fique constrangido. Infelizmente, Tá meu tudo irmão, bem. Messi. Cicinho! Não tem comparação, Messi. Marco Aurélio Cunha, você tem alguma consideração a ser feita? É impossível fazer comparações com o Messi, com o Maradona, com o Zico. Lamentavelmente é o Estevão. Se tivesse trocado pelo Vitor Roque, ficaria melhor. Mas é o Messi, claro. Ronaldão, o que tá escrito aí? Pula, isso aí é isso que eu faço. Sgarbi, pula também? Não, sacanagem com o Estevão essa comparação. É coitado. E o Estevão hoje vai pedir a camisa do Messi depois do jogo, hein? Que é Vai muito fã do tirar Messi. foto, vai pedir camisa. Mas tá certo, o Messi. Mas o Estevão é monstro. E pra você, Everton Guimarães. Ai, ai, ai. Tá aí a discussão parou, a brincadeira acabou, não tem jeito. O maior que eu vi jogar, porque eu não vi o Pelé, né? Então o Pelé tá numa outra plataforma, é Messi, espetacular, extraterrestre. Aí não tem brincadeira, não tem zoeira, não tem nada. Aí é verdade pura, o cara é gênio, tá na história, ele é superlativo, é impressionante. Eu tenho certeza que a minha carreira de 23 anos, ela melhorou muito com a chegada do Messi e vê-lo, acompanhar o trabalho dele, o que ele fez e faz é inigualável. Enfim, passamos para Luizito Soares. O Chiquito deve ter buscado a pistola do Soares. Opa! Né? Ele não fala isso, que ele morre de saudades do Soares, não é? Luizito Soares versus Vitor Roque. Aliás, tá bem apagado, hein? Até agora nos 2 jogos do Miami. Bem apagado, hein? Mas é um cara que aqui no Brasil deixou uma impressão muito positiva e já fazia muito, mundialmente falando, né, Capela? Se a nossa produção, antes do voto, se a nossa produção tivesse colocado Vitor Roque contra Messi, dava mais jogo. Pra quem? Porque aí dava. Gente, o Vitor Roque jogou no Atlético Paranaense, irmão. Jogou em time gigante, entendeu? Jogou em time grande. Então, hoje, Vitor Roque ou Soares, hoje, mas de longe, Vitor Roque. Tá em choque, é Vitor Roque neles. Ulisses, por que você está tão cabisbaixo? Renata, porque Vitor Roque... Não tem jeito. Joga, não, pra mim, joga pro time. É um cara importantíssimo, muito isolado, corre, divide todas as bolas, raçudo. O Soares fica ali esperando se a bola cai na pequena área pra ele fazer o gol. Isso tudo é Vitor Roque. O Soares foi excepcional, fora do comum. Depois que o Chico pegou a pistola dele, ele acabou. E Vitor Roque. Edu Dracena. Ei, aonde que fica? Eu assino embaixo. Vitor Roque. Olha... Cicinho, você vai por outra linha ou acompanha os relatores? Hoje. Obviamente tem que ir por outra linha, doutor. Aumenta a dose no remédio desses meninos. Tá difícil. Tá com problema. Tá difícil. Luizito Soares, não tem comparação. Marco Aurélio Cunha, será que ele vai aparecer hoje? Esse pistoleiro, ainda bem que foi embora pra jogar no Inter. Sem tornozelo e sem joelho, Luiz Soares. Ronaldo Giovanelli. Por uma mordida a mais, Luizito.
João Pedro. Cara, eu tô até abalado com o que eu escutei aqui desses caras, velho. Vocês são tudo... Eu tô assim... Por que você está abalado? Não pode ficar abalado. Você é muito jovem pra Vamos ver o que o isso. Soares vai fazer no jogo hoje. O que você falou? O Caramelo 2. Vamos ver o que o Soares vai fazer. Não vai fazer nada. Tá, vamos ver então. Vamos ver então. Tá bom, não vai vamos fazer ver. nada. Desculpa, os Ai, dois... amanhã esse programa promete. Essas coisas não acabam bem. Máximo respeito ao Vitor Roque, mas os dois não cabem na mesma frase. Meio óbvio isso, né? E hoje? Soares. O Soares hoje, ontem, amanhã... Você votou no Piquerez ao invés do Jorge Soares. Alba porque você falou do hoje, irmão. Você é um incoerente. Piquerez e o Alba. Você votou no Piquerez pelo hoje. O hoje, Vitor Roque e Luiz Soares. Você tá viajando, irmão. Tá bom, beleza. certo, cabelo. Everton, e você? Caramelo Vai tá pra certo. qual lado aqui nessa discussão, hein? Incoerente. Olha o Panda aí. Renata, só para ajudar o Capelanes aí, que não dá para ele colocar o Jordi Alba na mesma plataforma do Luiz Soares, né? Pelo amor de Deus, o Luiz Soares é um dos maiores atacantes que a nossa geração viu jogar. Não tem margem de comparação, embora eu reconheça o valor do Vitor Roque. O Luiz Soares é um monstro, é ele. Incrível poder falar isso. Agora que ele está no Inter, eu voto em Luiz Soares, Luizito. Agora ele está no lugar certo. Fala E de agora, você, mas é finalizando, Javier Mascherano versus Abel Ferreira. Dá pra dizer que é um Corinthians versus Palmeiras aqui, hein? E aí, Capela, que ar de desdém é esse? Tô pensando aqui que o Abel, se ele ficar careca, vai ficar a cara do Mascherano, né, velho? Não. Olha, a latir igual. Mas como treinador hoje, Abel. Amanhã, Não tem. depois da manhã. Abel. Ulisses. Abel. Não tem nem que comparar. Esse cara é um... Edu Dracena, você que esteve sempre ao lado dele, dia após dia, no cotidiano. Com todo respeito ao Mascherano, hoje, amanhã, depois da manhã, Abel Ferreira. Cicinho. Respeitar o Mascherano o quê? Nem fez nada como treinador. Fosse o Zubeldia, era o Zubeldia. Mas como Abel. Nem tá aí mais. Mas o Subeldia já tem títulos internacionais, sul-americanos. Aí, crianças. Marco Aurélio Cunha, por que você está tão plácido, tão tranquilo? Falaram do Zubeldia. Porque é bom falar dos outros, né? Quando a gente fala do nosso clube é mais difícil, quando a gente fala das dificuldades do clube fica mais dolorido. Agora, falando dos que nós onde não estamos, é muito mais fácil. Mas aí é o Abel disparado, o melhor treinador que está no Brasil hoje. Temos que reconhecer isso. Então, Abel, sem dúvida. Ronaldo Giovanelli, você vai se curvar a Abel Ferreira? Eu vou ser profissional agora, porque um tá começando agora e o outro já tem uma estrada pavimentada, né? Mascherano. E jogou no Corinthians, né? E jogou no Corinthians. E ganhou do Palmeiras 3-1. Entendemos. E ganhou do Palmeiras 3-1. E aí, pra você, João Pedro? Abel Ferreira. Everton Guimarães, defensor contumaz de Abel Ferreira. Quanto mais, Renata, quanto mais. Eu reconheço os erros, os excessos dele, mas ninguém é perfeito, né? Todo mundo erra, ele também erra. Agora, como profissional, como ser humano, quem está próximo dele diz que é uma figura maravilhosa. Como treinador, irretocável o trabalho dele no Brasil, Renata. Para mim, uma grande referência. Reconheço o trabalho de todos os outros. O critério é meu, uso como quiser. Reconheço o trabalho de todos os outros que historicamente fizeram história e que fizeram sucesso aqui. Mas o Abel é monstruoso. Abel. Abel Ferreira, não tem nem o que pensar nessa comparação. 9-3 para o Palmeiras. Só isso. Nos comparativos aqui feitos por todos nós. Olha só. 9-3 para o Palmeiras. Quero ver amanhã. Ele é o eixo da equipe. E é compreensível quando você tem um jogador como o Messi no seu time, é natural que ele seja o eixo da equipe. Então, se você quer bloqueá-lo, não deixe a bola chegar nele, porque mesmo já um tiozinho, um senhorzinho, a hora que a bola chega na canhota dele, ele faz misérias sim. É verdade, o Abel até lembrou ali do jogo contra o Porto, ou seja, tem que ficar atento nesse jogador, mas aí ele falou não só nesse jogador especificamente, o todo é mais importante, enfim, mas claro que o Messi, todo cuidado é pouco com esse atleta. O técnico Abel Ferreira para esse jogo não conta com o Aníbal Moreno por conta de um edema muscular na coxa, ele confirmou então que o Aníbal Moreno está fora, e aí quem será o substituto? Provavelmente Emiliano Martínez. Ele falou até que tem outras possibilidades ali, né, o Abel até dizendo, mas o Emiliano
mesmo deve ser esse substituto. Lembrando que o Abel voltou a falar hoje, né, Zupac, sobre fazer algumas alterações, algumas nuances, justamente para surpreender o adversário. Você acha que podemos ter mudança ali na frente, no ataque? A gente sempre fala disso, né? Flaco ou Vitor Roque? O Vitor Roque vivendo esse jejum, o Flaco aí igualado com o Estevão como artilheiro da temporada com 11 gols. E aí? Não, sempre pode, sim. O Abel não é um cara de repetir a equipe, geralmente porque ele não pode. E, de fato, são jogos com propostas diferentes. Assim como eu achava no jogo contra o Al-Ahly, eu vejo o jogo hoje é segunda-feira, desta segunda-feira aqui em Miami, contra o Inter Miami, como um jogo propício para o Flaco Lopes, né? A gente viu a coletiva no domingo do Mascherano, o técnico do Inter Miami, e ele, com pleno conhecimento do Palmeiras, como o Palmeiras é um time capaz de te atacar de diferentes formas, né? Pressionando alto ou te esperando para jogar nas suas costas. E deixou claro o Mascherano que o time dele não pode sair para atacar desesperadamente, como costuma fazer nos jogos aqui da Major League Soccer. É um time muito ofensivo. Então, pelas palavras do Mascherano, vai ser um Inter Miami um pouco mais cauteloso. Eu imagino que no jogo desta segunda-feira, o Palmeiras vai ter menos espaço para jogar, mas vai jogar mais no campo de ataque. De novo, jogou pro Flaco. Mas, por exemplo, eu vejo o Maurício como titular. O Veiga não foi bem, vai ficar no banco, vai jogar o Maurício. Então, o Abel sempre pode preparar surpresas, especialmente do meio para frente. No lugar do Aníbal Moreno, que foi muito bem nos 2 jogos, Lucas Evangelista chegou a dizer que o Moreno foi o melhor dos 2 jogos do Palmeiras, seguramente vai jogar o Emiliano Martínez, e aí o time perde muito pouco, são jogadores parecidos. E uma resposta do Abel para a gente poder fechar aqui sobre renovação. Tudo bem? Todo mundo quer saber. Estamos no Mundial ainda, então temos que esperar um Mundial, mas ele disse sobre a renovação, tem tudo para isso. Tudo para que sim. A diretoria do Palmeiras está otimista já há bastante tempo e o Abel também mostrou esse lado bem otimista quanto à permanência. É isso, Mari, a gente volta com vocês. Boa sequência de trabalho para vocês, porque hoje tem bola rolando também e os dois estarão lá presentes. Messi e Estevão no Mundial de Clubes, tá? O Messi com 1 gol e nenhuma assistência, com 7 chutes e 3 certos. O Estevão ainda sem participar diretamente de algum gol, né? Seja com assistência ou com um gol por si só, com 5 chutes e 1 certo. É impossível você não falar, né, o Breno? É o Palmeiras contra o time do Messi. É isso, né, o jogo de hoje. Achei que você ia falar Messi versus Estevão. Não. Calma. Eu também não tô doida nesse ponto. Mas, assim, é impossível você não olhar pro escudo e falar, beleza. Como disse o nosso amigo mais cedo, né? Contra o Inter, Inter o quê? Inter o quê? Inter Miami do mestre. É isso. Exato. Não, é inevitável. Mas o Inter Miami contra o Porto, embora o Messi tenha feito o gol da vitória, não foi só o time do Messi. Foi um time mais coletivo, principalmente quando não teve a bola. O Porto pressionou, o Porto naturalmente teve mais posse, mas o Inter Miami resistiu muito bem e melhorou seu sistema defensivo. Foi mais solidário ali. O Segovia, que também fez um gol, foi um cara importante no meio-campo, deu muita solidez defensiva para o time e era isso que o Mascherano precisava. Diante desse tipo de adversário, o Inter Miami precisa ser solidário, não pode só depender de Messi e Suárez lá na frente. Então, defensivamente, eu vejo que o time evoluiu. Naturalmente, hoje, joga por um empate, então não tem motivo para se expor demais contra o Palmeiras. Então, o Palmeiras vai precisar mudar também a sua estratégia. Algo muito positivo que os técnicos brasileiros têm feito nesse Mundial de Clubes é alterar a estratégia jogo a jogo, olhar muito o adversário. Então, dessa vez, ao contrário do jogo contra o Al-Ahly, o Palmeiras vai precisar se expor mais, vai precisar ser mais agressivo lá na frente. Então, para mim, perde muito sem o Aníbal Moreno, porque o Emi Martínez já foi titular nessa temporada, mas para mim tem característica de ser o cara da destruição e dar um passe mais para o lado. O Aníbal tem mais dinâmica no meio campo, consegue achar mais lançamento, achar mais passe longo, então o Palmeiras perde nesse aspecto, mas quem sabe ali com o Maurício, como falou o Zupac, voltando ao time titular, tenha mais mobilidade lá na frente para mexer com esse sistema defensivo do Inter Miami. O Mascherano deve ter olhado ali para o jogo contra o Porto e pensado, funcionou bem, vamos manter contra o Palmeiras, até por ter essa possibilidade de se classificar empatando o jogo. É Flaco titular hoje? Não sei, né? Você acha? Eu já colocaria o Flaco titular lá atrás, contra o Seattle. Não, contra o Al-Ahly, Seattle. Tá. Contra o Al-Ahly no segundo jogo, porque contra o Porto, beleza, o Vitor Roque não tem questionamento, mas ali no segundo jogo eu já teria colocado o Flaco Lopes.
Mas eu acho que hoje a gente tem a possibilidade de ter um jogo ali de compadre, né? O empate ali, segura a vida para os dois. O empate os dois avançam. Tudo bem, é perigoso. Obviamente você não vai falar para os jogadores, mas eles sabem. Os 22 jogadores, né, fora os substitutos e fora os 2 técnicos, eles sabem que se empatar, os 2 passam. Então, assim, tem essa necessidade de disposição de nenhum dos 2 lados. Mas aí é a chave que você cai, né? Sim, eu sei, tô falando o Palmeiras passa em primeiro. Isso. O Inter Miami teria que vencer o jogo e tudo mais, mas o Palmeiras passa em primeiro. Se o Palmeiras estiver ali, no determinado momento do jogo, tá vendo que o Inter Miami tá sentado lá atrás, que não faz iniciativa para sair para o jogo, o Palmeiras também não precisa sair desesperado e desorganizado por conta disso. Acho que o Palmeiras hoje, também não precisa ser igual foi contra o Al-Ahly, que desceu e ficou todo mundo marcando por conta do calor. Também precisa ser igual o Porto de marcar lá em cima a saída de bola. Pode esperar ver também qual vai ser a do Inter Miami. Se o Inter Miami ficar lá atrás, não precisa sair desesperado. Pode ir com calma, com tranquilidade para tentar construir seus gols. E tem um ponto hoje a mais a favor do Flaco Lopes, que eu elogiei aqui o sistema defensivo do Inter Miami, mas ainda é frágil na bola aérea. Contra o Porto, então, sofreu muito. É claro que se defendeu ali na base da resistência. E até na estreia contra o Al-Ahly, o jogo terminou 0-0, mas o Al-Ahly, quando lançava a bola na área, era um Deus nos acuda. Então o Palmeiras, que perdeu muito gol. E o Palmeiras, que é sempre muito forte na bola aérea, pode explorar isso hoje ainda mais com um jogador como o Flaco Lopes, que é isso, ele não é só o centroavantão lá. Ele tem recurso para jogar, ele tem velocidade, como mostrou contra o Al-Ahly. Então o Palmeiras não perde repertório ofensivo. Agora, o Vitor Roque também não é má opção. Por mais que ainda esteja devendo botar a bola para dentro, é um jogador que dá muita movimentação para o ataque e aí abre espaço para Estevão, para Maurício, para Facundo, para esses caras que vêm de trás. Eu iria de Flaco Lopes, até para aproveitar a bola aérea forte do Palmeiras e essa fragilidade do lado do Inter Miami. Mas eu entendo também o Abel tentar manter o Vitor Roque, porque sabe que, dependendo do adversário, ele vai precisar do Vitor Roque confiante. Então ele precisa olhar por esse lado também. Como não minar a confiança de um jogador que, pelas características, também pode ser muito útil para o ataque do Palmeiras. Bom, rapaziada, então é isso aí. Vocês puderam acompanhar a opinião da mídia esportiva a respeito desse jogo. Jogo importante para o Palmeiras, né? Enfrentando aí os donos da casa, né? O jogo em Miami, né? Então, assim, todo cuidado é pouco para o Palmeiras. Realmente, de acordo com o que eles falaram aí, né? E realmente é isso. Tem grande possibilidade dos dois darem as mãos ali e falar, vamos passar nós dois? Vamos lá, vamos fazer um joguinho aqui e tal, né? E os dois passam com um empate, né? Porém, é arriscado, né? É arriscado e acho que nenhum time entra com essa mentalidade de, não, nós vamos combinar aqui, não, vamos ficar tocando de um lado pro outro e tal, e no final os dois vão classificar. Eu creio que pode ser que seja um jogo mais devagar por conta dos dois times não precisarem mesmo de vencer de fato para poder, né, de correr atrás do resultado, mas enfim, pelo menos por parte do Palmeiras, todo cuidado é pouco, né, pessoal? Principalmente porque do outro lado tem o Messi, tem o Suárez, né, tem o Busquets, então assim, já estão, né, bem velhos, vamos dizer assim, já estão com a idade bem avançada, mas esses caras aí conhecem futebol, sabem futebol. Essa história deles é gigante, né? Então, assim, todo cuidado é pouco. Eles são malandros, já conhecem ali os caminhos do campo, enfim. Mas é isso. O que você achou também do quem é melhor lá do jogo aberto? Você concorda ou discorda de algumas das escolhas lá? Vai aí no campo dos comentários, deixa a sua opinião, o que você achou, se curtiu o vídeo. Não esquece, pessoal, deixa o like para fortalecer o canal, seu like é importante, ajuda demais. Então fortalece aí deixando o like, beleza? E se você for novo por aqui, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, beleza? Bom, então é isso, agora eu vou ficando por aqui, um grande abraço, é o Porco, é nóis e eu fui.